Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as fontes de dados disponíveis no Power BI, como carregar um dataset e fazer seus devidos ajustes. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho, porque semanalmente estaremos disponibilizando conteúdos para vocês. O primeiro passo é abrir o programa do Power BI Desktop. Se você ainda não tiver o programa instalado e tiver dúvidas de como fazer, deixa nos comentários e nós iremos gravar um tutorial explicando como instalar o Power BI Desktop. É super simples e não leva nem 10 minutos. Nós vamos deixar o link da instalação na descrição desse vídeo. Vamos começar explorando as fontes de dados. Afinal, o Power BI tem como objetivo trabalhar com dados. Para conectar em alguma das fontes existentes, basta você clicar no botão Obter dados. Em seguida, você vai ter acesso às fontes de dados suportadas pelo Power BI. Como vocês podem ver, são diversas opções. Temos o Excel, arquivo CSV, arquivo XML e a possibilidade de importar vários arquivos em uma pasta de uma vez só. O Power BI também nos possibilita importar diretamente de bancos de dados, como Oracle, SQL Server, entre outros. Além disso, podemos conectar também em alguns serviços, como o Facebook e o GitHub. Como vocês podem ver, a opção do GitHub aparece com o nome Beta ao lado. Isso mostra que podem acontecer algumas falhas, porque ainda está em uma fase de testes, o que é normal, já que a Microsoft adiciona novas fontes de dados em cada nova versão do produto. Para facilitar, todas essas opções aparecem divididas em categorias. Agora que você já conhece as fontes de dados disponíveis no Power BI, vamos ao que interessa. Nós vamos carregar um dataset, que nesse caso é um arquivo CSV. Vamos trazer esse arquivo para o Power BI e começar a explorar a ferramenta. Caso você queira carregar o arquivo e colocar em prática tudo o que aprender com a gente, disponibilizamos o link na descrição do vídeo. A gente aconselha que você assista todo o vídeo, faça anotações se necessário e só depois coloque em prática isso. Com certeza vai facilitar o seu aprendizado. Vamos lá! Como eu disse no início do vídeo, o procedimento começa na parte de carregar os dados. Nesse caso, você irá clicar em texto CSV. Clica em conectar e vamos até a pasta onde o documento está. No nosso caso, está no OneDrive. Aqui nesta pasta que criamos, chamada Videos Power BI. O nome do arquivo é Pedidos. Basta dar 2 cliques e o Power BI carregará o nosso arquivo. Chegamos na parte mais importante do vídeo, que é a hora de aprender a tratar os dados, fazendo seus devidos ajustes. Nós, da Inova BI, consideramos que o sucesso de uma análise de dados está 80% ligado a esse momento, onde iremos entender os nossos dados propriamente ditos. Uma coisa importantíssima que muita gente deixa de lado quando trabalha com análise de dados é a codificação dos caracteres, ou em inglês, o termo encoding. Se você observar a nossa tabela, na coluna Estado você vai ver que os nomes que contêm acento não estão aparecendo corretamente. Isso é um problema de encode, ou seja, a codificação dos caracteres não está adequada para a ferramenta que estamos trabalhando. Isso é um problema muito comum e que deve ser tratado antes mesmo de carregar os dados ou logo após a carga dos dados. Para isso, temos um recurso muito simples. Aqui na parte de cima, onde tem escrito a origem do arquivo, veja que o Power BI classificou como europeu ocidental, que é um padrão do Windows. Clicando aqui nessa caixinha, mudaremos para o formato UTF-8, que é um tipo de padrão específico. Veja que agora o nosso problema já foi resolvido. Todos os termos com acentos estão aparecendo normalmente. Lembre-se que, sempre que for carregar um dataset que durante a leitura no Power BI aconteçam erros como esse, que são muito comuns na língua portuguesa, você deverá ajustar o encoding. Além disso, nós temos aqui o caractere delimitador, que o Power BI já reconheceu como vírgula. Eu posso ainda alterar de acordo com a minha preferência. E aqui nós temos a detecção do tipo de dado. Automaticamente, o Power BI já detecta os dados em cada uma das colunas. Entretanto, nem sempre ele irá acertar. Pode ser, por exemplo, que ele reconheça uma coluna do tipo string, mas na verdade ela seja do tipo data. Quando essas coisas acontecem, nós devemos fazer o ajuste,
Caso contrário, impactará diretamente no resultado final. Por isso, é importante ficar atento a este ponto, já que esse tipo de erro é muito comum. Você também pode escolher que o Power BI não detecte os tipos de dados e fazer isso manualmente. No nosso caso, nós escolhemos deixar a detecção com base no conjunto de dados. Após checar essas três etapas, origem do arquivo, delimitador e detecção do tipo de dados, temos a opção de carregar diretamente o arquivo ou transformar os dados, que, aliás, é uma boa prática caso você precise fazer alguma alteração no seu dataset. Vamos clicar em transformar e explorar a nossa planilha de dados. Veja que o Power BI carrega uma página muito parecida com uma planilha de Excel. Inclusive, em breve disponibilizaremos alguns vídeos sobre esta ferramenta. Lembrando que, para vocês receberem a notificação, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Voltando para o nosso tutorial, você vai perceber que na parte superior de cada uma das colunas tem o título e um ícone do lado esquerdo que, ao clicar, você pode escolher qual das opções se encaixa no tipo de dado da coluna. Neste caso, como aparece um calendário, significa que o Power BI já detectou que se trata de uma coluna de data. Mas, caso isso não tivesse acontecido, bastaria selecionar a opção para fazer a alteração. Observe também que as colunas região, estado, vendedor e item já são selecionadas com o ícone ABC, que significa texto. Na coluna unidade, aparece o ícone 123, que significa número inteiro. Na última coluna, a de preço, observe que o Power BI detectou como um número inteiro, quando, na verdade, por se tratar de uma unidade de valor, deveria ser detectado como um número decimal. Iremos configurar a classificação. Nesse momento, o Power BI exibe uma mensagem informando que a coluna selecionada possui um tipo de conversão existente e questiona se desejamos realmente fazer a substituição ou manter a original. Neste caso, como já detectamos o erro, iremos optar por substituir a atual. Observe que o ícone da coluna mudou de 123 para 1.2, que no Power BI representa o número decimal. Outra coisa que podemos fazer é mudar o título da coluna, já que nem sempre elas vêm nomeadas do jeito que queremos exibir nos nossos relatórios. Essa mudança é muito comum quando carregamos a base de um banco de dados empresarial ou de um sistema ERP, como por exemplo o SAP. Para fazer a modificação, devemos dar 2 cliques no título da coluna e alterar para o nome desejado. Além disso, assim como no Excel, se você clicar na setinha, o Power BI mostra os valores únicos que ele encontrou em cada uma das colunas. Super interessante, né? Como vocês podem ver, tem muitas coisas que devemos ficar atentos antes mesmo de começar a produzir os nossos relatórios no Power BI. Quando você tiver concluído totalmente a edição do seu dataset, com todas as suas colunas devidamente configuradas, basta clicar no botão Fechar e aplicar. Pronto! Você está pronto para começar o seu dashboard. Observe que os dados do seu dataset encontram-se do lado direito. Além disso, observem que do lado esquerdo temos 3 ícones: relatório, que é esta tela em branco que estamos nesse momento, o do meio, que se chama dados, que mostra a nossa planilha carregada, e por fim, o terceiro ícone, chamado modelo. Neste caso, aparece somente a nossa tabela. Porém, se estivéssemos utilizando outros datasets, este espaço serviria para relacionar as tabelas. Este é um outro tema que iremos abordar nos próximos vídeos. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. No nosso próximo vídeo, iremos navegar pelo Power BI e construir visualizações através desse dataset que acabamos de configurar. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois toda semana iremos disponibilizar conteúdos para vocês. Caso tenham dúvidas ou sugestões, é só deixar nos comentários. Valeu e até a próxima!